Olá, na videoaula de hoje você irá entender o que é serviço, por que utilizá-lo e como utilizá-lo. Esse conceito de serviços, ele é definido então pelo framework Angular, assim como conceitos de componentes, injeção de dependências, módulos, bind, entre tantos outros módulos. Então a ideia é que o componente, como foi falado em outras aulas, ele se concentra em tarefas de visualização, tarefas em que ele mostra para o usuário alguma informação, em que então esse componente ou essa página, porque uma página é um componente, então esse componente ele delega para o serviço algumas outras tarefas que não estão diretamente relacionadas com visualizações, como por exemplo, um componente ele pode então delegar para o serviço tarefas de autenticação de usuário, tarefas então de fazer integração, acessar dados de REST API, fazer então a validação de dados que o usuário ele entrou ali na aplicação, acessar dados que podem estar salvos em um storage, em um banco de dados. Então, resumindo, o componente ele se concentra em tarefas de visualização de dados para mostrar informações para o usuário e o serviço ele se concentra em tarefas que elas não estão relacionadas com visualização de dados. E como mostra essa imagem, uma das vantagens de utilizar o serviço, né? Então, é importante que essa questão de delegação ela é feita para que o código ele possa ser, então, mais enxuto, em que cada componente, em que cada parte, então, do código se concentre em tarefas específicas, de forma que a manutenção do código fique muito mais fácil. Então, como mostra aí a imagem, o serviço ele pode fazer a interação entre componentes diferentes, de forma que, por exemplo, aí o componente A, ele envia uma chave para o serviço e o serviço seleciona um objeto do componente B. Isso pode ser mostrado, vai ter então algum retorno para o usuário. Então, o serviço ele faz a interação entre esses diversos componentes, então ele é um intermediário. Outra alternativa também pode ser em que um serviço proveja, né, justamente serviços e funcionalidades para componentes diferentes, fazendo então a reutilização de códigos. Então, essas são algumas vantagens de por que se utilizar então os serviços em uma aplicação Ionic. O Ionic ele provê um comando Ionic Generate que, além de criar páginas, componentes e diretivas, ele também cria serviço. Então, se nós utilizarmos a sintaxe Ionic Generate Service e passarmos o nome e o caminho do serviço, esse serviço será criado. Vamos abrir aqui um outro terminal, Ionic Generate Service, e aí nós vamos colocar esse serviço dentro da pasta service barra, o nome do nosso serviço será teste. Pode dar um enter. Pronto. Então, o nosso serviço foi criado dentro da pasta services, e aqui dentro nós temos o serviço teste.service.ts. Esse aqui é o nosso serviço e antes de nós utilizarmos na aplicação esse serviço, nós precisamos então importá-lo no módulo. Nós fazemos essa importação em app.modulo.ts se nós quisermos importá-lo especificamente para todo o nosso aplicativo, ou se nós quiséssemos, nós podíamos também, por exemplo, importá-lo somente dentro da página home, por exemplo, aqui dentro de home.modulos.ts, tá? Mas no caso nós vamos importar para toda a aplicação. app.modulo.ts e aqui dentro do Decorator Providers, nós vamos colocar aqui então uma vírgula e vamos importar o nosso serviço chamado Teste Service. Quando eu já dei um Enter e salvei, ele já importou lá em cima, olha, importou o serviço, ok? Então, o nosso serviço ele está importado e pronto para ser utilizado. Vamos então, dentro desse serviço teste.service.ts, colocar aquele array que nós tínhamos definido na página homepage.ts. Então, eu vou copiar esse array public frutas e vou colocar dentro de testeservice.ts. Vou alterá-lo então para private, afinal ele não deve ser acessado diretamente. E vamos aqui então criar um método público chamado getFrutas, que ele vai retornar um array de string. E aqui vamos dar então return this.frutas. Então, esse array ele será acessado por meio de um método público. E agora, dentro de homepage.ts, para nós utilizarmos esse array, na verdade, nós não vamos conseguir acessar o array diretamente, mas através dessa função getFrutas. Aqui nós precisamos primeiro importar aquele serviço. Então, nós precisamos injetá-lo como dependência neste componente de homepage. Então, nós vamos colocar aqui public, importar o serviço teste
service, que ele é do tipo teste service, e lá em cima já importou. Então, esse é um padrão que geralmente eu uso e geralmente você vai ver. Dentro do construtor, nós declaramos então aqui como público ou como privado. Nesse caso, eu coloquei como público para nós podermos acessar diretamente da página de template. Geralmente eu coloco esse formato para ficar fácil de identificar. Eu coloco então o nome do serviço, o nome do componente que desejo ser acessado, iniciando com letra minúscula, e aqui eu coloco então o tipo daquele serviço daquele componente que vamos utilizar. Salvei. E agora dentro de homepage.html, nós não vamos mais acessar frutas diretamente, mas nós vamos acessar teste service .getFrutas. Ele até já mostra para nós o método porque ele é um método público. Pode salvar agora e ver o resultado. Então, aqui nós temos o nosso array de frutas sendo acessado, daquele serviço sendo acessado nessa página. Pode ser também que nós queiramos passar algum valor para esse serviço. Vamos então aqui dentro do serviço criar um método público chamado setValue, por exemplo, setValue, ele vai receber um valor, qualquer valor aqui, value também. Vamos setar então, por exemplo, aqui eu quero então só mostrar no console.log, mostrar no console esse valor que veio, que é o value. Salva. E aqui então dentro da página homepage.ts, perdão, homepage.html, vamos criar então, depois dessa lista, um componente de botão, que quando nós clicarmos nele, será acessado esse serviço, será acessado então essa função dentro do serviço para setar o valor e mostrar no console. Homepage.html, vou colocar aqui um ion button, e esse ion button, o nome dele será acessar serviço. Dentro desse ion button, nós vamos colocar então aqui uma função de clique. Quando nós clicarmos nesse botão, será chamado então uma função. E aqui nós vamos então passar o teste service, que é o nosso objeto, .setValue, e vamos então aqui, por exemplo, passar o valor kj. Kj salva. Perceba que, se eu clicar agora nesse botão acessar serviço aqui no console, ele vai me mostrar o valor kj que foi passado. Além de simplesmente mostrar no console, afinal aqui são testes que nós estamos fazendo, poderia também setar alguma variável interna, uma variável privada do serviço. Posso colocar aqui também private value, que é do tipo string. Então aqui eu vou pedir para setar o valor dessa variável, this.value, vai receber o valor de value. E em vez de agora mostrar o valor que foi recebido, eu já vou mostrar o valor da variável, só para ver que essa variável ela foi setada realmente. Salva e vamos ver aqui o resultado. E aqui então, se nós clicarmos no botão, nós temos então o resultado mostrado no console daquela variável que ela teve o seu valor setado e foi mostrado aqui no console. Vamos agora adicionar um input, em que nós podemos ali escrever o nome de uma fruta, passar essa fruta para o serviço que vai adicionar no array, e nós vamos então atualizar esse array aqui que ele pega desse serviço. Primeira coisa que nós vamos fazer é no serviço teste.service, vamos colocar um serviço público add frutas, ele vai receber uma fruta como parâmetro e vai fazer o que? Em frutas, this.frutas, push, que é o método para adicionar mais um objeto, por exemplo, ao array, nós vamos passar o valor de fruta. Pronto. Adicionamos então um método para adicionar uma fruta ao array e agora nós vamos fazer algumas alterações na página. Aqui na página homepage.html, a gente pode, antes de alterar esse botão aqui, teste.add fruta, mas nós não vamos passar uma fruta diretamente. A gente vai pegar uma fruta, será passada dentro de um input, ion input, e aqui nós vamos colocar dentro desse ion input, a gente vai colocar um placeholder, quer dizer, para aparecer dentro dele, placeholder, escreva uma fruta. E agora nós utilizamos também um binding para fazer uma ligação entre o que nós vamos colocar dentro desse input com uma variável da nossa classe de serviços. Então, aqui dentro de homepage.ts, vamos colocar aqui uma variável pública que será chamada de fruta no singular, ela é do tipo string. E ela não tem nada por enquanto. Então, quando nós preenchermos algum valor lá no nosso modelo, na nossa view, escrevermos alguma fruta, na verdade, essa variável será preenchida. E para isso, nós utilizamos um bind chamado de bind de duas vias, que ele tem colchetes
parênteses, e o nome desse bind é chamado de ngModel, igual, e aqui nós vamos colocar o nome da nossa variável chamada fruta, ok? Então, quando nós escrevermos a fruta, será adicionado. Deixa eu ver porque ele está dando esse erro. Add fruta is not defined. Deixa eu ver aqui se eu salvei o serviço. Add frutas. Perdão, para colocar aqui no singular. Add frutas. E aqui em homepage.html, então agora nós vamos passar o valor da variável fruta. Pode salvar. E aqui também, só para nós visualizarmos, no serviço, eu vou pedir depois para console.log para ele mostrar o valor do nosso array, this.frutas. Salva e vamos ver o resultado. Então, aqui eu vou escrever uma nova fruta, abacaxi, e acessar serviço. Vamos alterar o nome. Então, aqui, olha, nós já recebemos o array de frutas e ele já aqui para nós atualizou a informação dessa página. Vamos só alterar a informação desse botão para condizer com a ação, adicionar fruta, salva. Vou aqui adicionar uma fruta, mamão. Pronto, então, aqui nós fizemos a utilização de serviços em que nós consumimos algum dado e nós também enviamos algum dado e também nós atualizamos a informação de alguma view. É claro que, se, por exemplo, esse serviço for utilizado para acessar algum arquivo remoto ou até algum arquivo local, utilizando que está armazenado em algum JSON, pode ser que essa forma que nós estamos utilizando, ela não será útil para essa aplicação. Então, outras formas nós vamos ver mais para frente, tá bom?